Olá meus amigos do YouTube, beleza? Tô aqui hoje, domingão, de sol. Um domingo, não vou dizer tão bonito porque tá frio, mas hoje eu resolvi fazer um trabalho. Hoje não é um vídeo ensinando vocês a fazer, mas mostrando um trabalho que eu tô fazendo. Então eu vou fazer o corte hoje de uma faca, eu já fiz uma, vou fazer mais uma e vou gravar o processo para vocês verem como é que eu tô fazendo. Não é instrucional, não sou cuteleiro profissional, não estou indicando para vocês que é a melhor forma de fazer, mas é a forma que eu vou fazer, tá ok? Então vou mostrar para vocês aqui. E aqui tá, vocês devem lembrar o facão da ramada que eu fiz no vídeo anterior, que eu fiz, cortei ele, fiz ele no modelo Kukri, e eu fiz uma faca a partir da mesma lâmina do facão de corta-cana da ramada, né? Vou fazer o mesmo processo, já fiz uma faca, pode ver que aqui já está cortado, que aqui eu fiz uma faca, que eu já concluí, já terminei, até eu coloquei foto no Facebook, e eu peguei até e dei essa faca de presente pro meu velho pai, né, no aniversário dele, e agora eu vou fazer mais uma pra mim. Aqui tá o desenho do gabarito da faca, ó, risquei aqui com pincel permanente. Eu tinha aproveitei o corte de baixo e já cortei essa parte aqui e vou cortar o resto aqui. Esse serrilhado aqui eu não vou fazer nesse modelo. Na primeira faca eu fiz com serra, a segunda eu vou fazer sem serra, porque esse serrilhado dá um baita trabalho para ser feito, porque isso aqui é feito na lima depois, tá? Então eu vou fazer o corte tá aqui minha esmerilhadeira, né? Vou fazer o corte aqui, daí eu vou mostrar para vocês o resultado, como é que tá ficando, certo? Quanto à questão, às vezes até quando eu cortei o facão, alguns amigos falaram sobre a questão de colocar um pano embaixo lá para fazer o corte, para não destemperar. Eu não coloco pelo risco de fazer o corte lá e vai que, né, que o disco aqui acaba enroscando no pano, pode causar um acidente desagradável. Então eu corto direto em cima da chapa e não existe muito destempero aqui, tá? Você pode ver aqui no corte, ó, tá? Esse azul aqui é do pincel permanente, mas pode ver que o metal não chega nem a azular. Porque esse aqui é um metal muito duro, cara. Isso é 1070, isso tem um revenimento e uma têmpera que, olha, fora de série. Então a primeira faca que eu fiz, não tive o pequeno destempero que tem, que é mais na parte superficial aqui, ó, tá? Isso aqui, quando eu for fazer o fio, eu vou fazer com a lima. Então o que acontece? Com a lima eu faço no esmeril, que tem menos velocidade. Então essa parte bem suave de cima do metal que acaba destemperando, ela vai sair na lima e acaba ficando um material que está mais rígido por baixo, tá? Porque como o material é duro, ele não chega a destemperar a ponto de azular. Tanto que a primeira faca que foi feita na hora de furar o cabo, tá? Como ela já é um metal temperado, foi quebrado algumas brocas para conseguir fazer o furo, ou seja, da dureza que o metal estava. Então eu não posso reclamar que destemperou, tá? Que ficou bem rígido o metal mesmo. Então eu vou fazer no mesmo processo, porque a primeira deu certo e ficou muito boa. Então eu vou fazer o corte aqui, depois eu vou mostrar para vocês o resto do processo, tá ok? Então vamos lá. Então, senhores, está aí o corte realizado, ó, fiz o corte, pode ver, fica um corte bem grosseiro. Isso aqui a gente vai consertar agora com disco flap, com disco de desbaste, para dar o formato ideal da peça, para ela ficar do jeito que eu quero. Até aqui tinha uma ponta que vocês podem ver no gabarito, que estava no gabarito que eu desenhei uma ponta. Eu resolvi tirar ela e fazer reto, porque é mais prático de fazer, facilita mais a minha vida, e ainda assim eu vou ter a faca do jeito que eu quero, que é uma faca compacta, justamente para fazer conjunto com aquele facão lá que vocês já conhecem, que tem um vídeo dele. Então agora eu vou fazer o acerto aqui dessa ponta e o acabamento da parte de baixo. Pode ver que não existe muita destempera aqui, ó. Como falei, não dá pra, geralmente o material vai ficar azulado, amarelado, quanto é cor diferente. E não ficou. Ficou bem legal. Só que é o seguinte, tem que cortar com calma. Você não pode pegar aqui a esmerilhadeira e sentar o pau em cima, porque vai acabar aquecendo e destempera mesmo. Você tem que ir cortando devagarinho, com paciência, vai dando umas passadas para ir tirando o material, sem deixar aquecer demais a peça, tá? Então agora eu vou fazer o acabamento em volta aqui, antes de continuar com os outros procedimentos. Então, meus amigos, aqui eu já prendi a faca na posição ideal para começar a fazer o acabamento, tá? Então eu coloquei aqui, ó, tem o disco de desbaste aqui. Para conhecer mais esses discos, dá uma olhada lá no vídeo que fala sobre esmerilhadeira, tem no canal também, que por sinal é dessa aqui mesmo, e lá tá falando um pouco sobre os discos. Então aqui eu vou passar esse disco de desbaste para deixar mais arredondado, para tirar as imperfeições que ficaram no corte, tá? Deixar mais arredondado aqui. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado e desse outro lado. Então passei aqui, vou virar ela e vou fazer do outro lado, deixar bem retinho o corte, porque às vezes ele acaba saindo meio em diagonal,
Então tem que consertar isso para depois pensar em fazer fio e qualquer outra coisa na faca, tá certo? Então eu vou pegar, vou fazer isso e vou mostrar para vocês depois o resultado. Então tá aqui, ó, já feito com o disco de desbaste. Pode olhar aqui, ó, o acabamento dela fica melhorzinho, tá? As curvas, os contornos aqui já ficaram mais arredondados, tá? Aí é claro, quando você passa o disco flap, ele vai fazer uma rebarbinha aqui do lado. Só que essa rebarbinha e mais aqui um acabamento para ficar mais detalhado ainda, né? Ficar melhor ainda. Agora nós vamos passar o disco flap, que é esse disco aqui de lixa, que ele tira menos material. Então aqui nós vamos tirar a rebarba, vamos tirar os riscos que fica do disco de desbaste aqui, tá? Então eu vou passar aqui e volto a mostrar para vocês. Mas tá aqui o desenho dela. Já ficou, tá até o adesivo aqui ainda do facão que vai sair na hora que passar o disco flap também. Então tá aqui o corte, ó. Ficou bem no jeito, ficou bem legal. E agora é hora de passar o último acabamento, que é o disco flap ali. Depois a gente começa a trabalhar no fio e as outras coisinhas que vão integrar essa faquinha aqui. Tá certo? Então vamos lá fazer, eu mostro para vocês quando eu terminar. Como vocês podem ver, aqui está a nossa faca já. Passei o disco flap de um lado, passei o disco flap aqui do outro. Pode ver que aquele preto, o adesivo que estava colado já saiu. Até um pouco dessa proteção preta, que é para não oxidar. O metal também está saindo, vai sair o resto dela na hora da lixa, que eu quero deixar isso aqui até o ponto de ficar um espelho, como eu deixei a última que eu fiz. Pode ver que já está arredondado, já não tem mais aquelas rebarbas. É uma faca fina, isso aqui ela tem 3 milímetros, tá? É o que eu quero fazer na verdade. Não é uma faca aí para derrubar árvore não, tá? Isso aqui é faca para fazer entalhe, tá? Coloquei aqui, ó. Vai ficar boa para fazer entalhe. Vai fazer entalhe? Vai. Consegue cortar carne? Consegue degolar vagabundo? Consegue, entendeu? Então ela vai ter várias utilidades, é uma faca bem resistente. Dobrar isso aqui eu quero ver o cara conseguir dobrar, porque é o aço duro, viu? De lascar mesmo. Mas então eu vou continuar fazendo aqui, daí nós vamos passar aqui pro fio agora, fazer o rebaixo do fio. E depois aí eu vou vir com o acabamento para deixar ela espelhada. Bem, vou mostrando para vocês os processos, tá? Mas aqui ela já tomou forma, já tá com a forma que ela vai ficar no final, tá certo? Então é isso aí. Agora que eu vou começar a fazer o fio da nossa faca. Então aqui eu peguei o marcador permanente, tá aqui, ó, tá? Peguei minha reguinha de metal aqui e marquei 1 centímetro, vários pontinhos com 1 centímetro, né? 1 centímetro pegando a partir do final do fio aqui, onde vai ficar o fio. Marquei 1 centímetro, fiz uma linha e pintei tudo de azul com o pincel permanente. Por quê? Porque quando eu passar a lima, que agora o trabalho vem aqui, ó, tá? Agora o negócio é na mão mesmo, tá? Quando eu passar a lima, eu sei de onde é que eu tô tirando o material e eu sei onde é que falta tirar. Então pintar ajuda muito. Para você saber o quanto vai rebaixar, não quer dizer que todo esse azul vai ser todo rebaixado. Isso aqui é o ponto que eu vou usar para criar o ângulo, para criar o fio, certo? Então pintei em cima e também aqui na frente, ó, do fio. Deixa eu pegar um pouco melhor de foco aqui, o celular. Aqui também eu pintei de azul. Por quê? Também sei o quanto que eu estou desbastando. Porque como é que eu vou fazer o fio? Tem que ser o rebaixo igual dos dois lados. Então se a faca tem 3 milímetros, eu vou rebaixar 1,5 de um lado, certo? E 1,5 do outro. Se a faca for 2 milímetros, eu vou rebaixar 1 milímetro de um lado e 1 milímetro do outro. E assim eu vou chegar no fio retinho, no fio perfeito, tá certo? E isso vai ser feito na lima, agora como eu falei. Então vou começar o trabalho aqui, daí eu volto para ir mostrando o resultado para vocês. Então, senhores, aqui eu rebaixei já metade da espessura. Acho que dá pra ver mais ou menos aqui no vídeo. Tremendo um pouco igual vara verde. Segurar melhor aqui, rebaixei metade da espessura, tá? Vou mostrar aqui em cima pra vocês. Ó, pode ver que eu passei a lima, fiz com a lima. Uma coisa que, como eu tinha falado pra vocês, aquela parte que dá uma queimadinha no metal, talvez tempere um pouquinho, ela sai na hora de fazer esse processo aqui. Tanto que eu comecei a limar aqui, tava tirando bastante material. Chegou num ponto que a lima já começou
a cantar por cima do metal e já começou a não tirar mais material, não começou a desbastar. Por quê? Porque chegou na parte que não destemperou, que não pegou nenhum tipo de destempero, que estava mais dura. Ou seja, então aqui eu cheguei num ponto que já a lima já nem passa mais direito, tá? Eu já dei uma passadinha aqui em cima. Por quê? Porque eu tô fazendo o perfil do fio igual de navalha, tá? Não é aquele fio que corre reto, aí faz um biquinho só lá na ponta, no caso, o rebaixo só aqui na ponta. O rebaixo vem desde lá de cima até aqui embaixo, quase como se fosse uma cunha, tá? Um perfil de cunha. Então, agora eu vou fazer o que? Eu vou virar ela e vou fazer o mesmo processo do outro lado. Aí agora eu vou rebaixar até encontrar o marco zero desse fio aqui, que seria o ponto mínimo, que daí o fio vai ficar perfeito. Então eu rebaixei metade da grossura do metal aqui, da espessura, e agora eu vou rebaixar a outra metade aqui. Então, senhores, depois de muito trabalho com a lima, tô com os braços doendo, confesso, mas nós chegamos no ponto zero da lâmina, tá certo? Chegamos aqui no marco zero dela. Ou seja, zerou, agora fechou totalmente, é o mais fino que podia se chegar aqui para fazer o fio. Então tá aqui, ó, fiz o desbaste e tá aqui a faquinha já com o fio feito. Pode ver que ela já tá meio com espelhado pelo fato da lima, né? Como é que eu sei que chegou no marco zero aqui? Simples, tá ultra fino. E quando você terminar de fazer o desbaste de um dos lados, quando você for desbastar o outro, quando chegar no zero, no ponto zero do fio, ela vai começar a cortar. Até se você for fazer um trabalho assim, toma muito cuidado nessa hora, porque é nessa hora que você pode cortar o dedo, tá? Pode fazer um ferimento, alguma coisa, então muito cuidado. Então agora o que vai ser feito? Ela não tá afiada ainda, ela tá com fio por causa da lima, normal, né? Foi limado, ficou bem fino, então ela fica afiada. Agora nós vamos lixar ela toda para dar todo o acabamento, para ela chegar no ponto que ela tem que ficar, que é o ponto final daí, que é onde só começar a pensar em trabalhar no cabo dela. E é isso aí, meus amigos, está aqui a faca, como eu tinha mostrado para vocês. Só que como eu quis aproveitar o dia, antes de começar a terminar essa faca, joga o resto do metal, vai fora? Não, não vai fora. Você gosta de ponta de flecha, pode aproveitar e fazer ponta de flecha também, tá aí, ó. Tá, com o toquinho que sobrou do aço do facão, fiz aí pontinha de flecha. Não tá muito retinho, porque fiz o desenho nas coxas agora, confesso que desenhei o gabarito nas coxas. Mas ficou legalzinho, tá aí, ó. Ficou até que razoavelmente bom, né? Então tá aqui, pum, fazer uma flecha já fica bem legal. Então dá pra fazer uma porção de coisas com o mesmo tipo de metal, com esses restos que sobram aqui. Então é isso aí, pessoal. Eu não vou mostrar todo o processo, eu vou deixar para mostrar no segundo vídeo a aventura aí com essa faca que eu estou fazendo. Porque o sol já está baixando, está começando a anoitecer e fica difícil trabalhar no escuro, né? Não tem possibilidade de trabalhar com ela. Então eu vou deixar para uma posterior oportunidade em que eu estiver terminando ela, vou colocar o resto do processo para vocês, de lixar, de deixar ela bem, para ficar com o aspecto bem espelhado, né? Então é isso aí. Essa é uma das minhas aventuras, inventando coisa, brincando de professor Pardal. E a gente se vê em outros vídeos do canal aí, tá ok? Como eu falei, esse vídeo não é um critério instrutivo, nem estou dizendo que essa é a melhor forma de fazer, isso aqui é só para mostrar mesmo um dos meus trabalhos. Quem quiser fazer um trabalho semelhante a esse, tem um vídeo do facão, tem um vídeo falando da esmerilhadeira, que justamente está falando sobre os itens que eu usei aqui hoje, tá? Até o processo de fabricação é o mesmo que eu usei para cortar o facão, tá? Então é isso aí, gente. Um abraço para vocês e até mais.